Você quer aprender uma estratégia para você fazer mais de 2% de lucro agora nesse mês? Então eu vou te dar um passo a passo, uma aulinha aqui de graça para você conseguir colocar isso em prática. Fica comigo no vídeo e antes já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Então bora pro conteúdo. O cenário de hoje, Petrobras, ação da Petrobras, Petrobras 4, cotada a R$ 17,73. Hoje foi um dia de queda, caiu 2,26%. Por que eu estou falando isso? Foi um dia de queda. Porque quando a ação cai, as opções de venda elas ficam mais valorizadas, elas sobem. Mas elas não simplesmente sobem. Dependendo de como está o mercado, a volatilidade, elas podem subir até mais do que deveriam subir. Quando eu digo isso, em relação ao preço teórico, ao preço calculado pelo modelo Black-Scholes. Carmine, eu não sei o que é Black-Scholes. É um modelo onde a gente coloca o preço da ação, a volatilidade, o número de dias que faltam para o vencimento da opção, a taxa de juros atual, que é a Selic, e aí coloca tudo isso, o preço de exercício da opção, e a gente chega num preço justo. Isso é usado pelos investidores no mundo inteiro para combinar o preço justo de uma opção. Só que acontece que o mercado é de livre negociação, as pessoas têm a liberdade de negociar no preço que elas querem. Então, às vezes, o preço da opção ela está negociada abaixo do preço teórico e às vezes está acima. Quando está acima e a gente vai vender, é bom. Por quê? É sempre bom, né, na nossa vida a gente vender alguma coisa por um preço mais caro do que ela realmente vale. Então a gente está ganhando dinheiro, está fazendo um bom negócio. E a estratégia é muito simples, um passo só. Ó, Petrobras ela estava a 17,73. Qual a estratégia? Simplesmente vender uma put. O que é put? Uma opção de venda. Qual opção de venda a gente vai vender? Qualquer uma? Não. Uma que tenha uma probabilidade de exercício pequena. Eu escolhi aqui uma do preço de exercício 14,30. Essa opção ela foi negociada, o último negócio dela junto aqui com a Petrobras, por 31 centavos. Não importa se for o primeiro ou o último negócio do dia, o que importa é que essa proporção ela se mantém, né, ao longo do dia. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente consegue ter uma boa noção aqui da proporção de preço em relação ao quanto estava custando a Petrobras. E também a gente consegue ter uma boa noção em relação ao preço de exercício, a distância aqui que eu estou escolhendo a opção. Então eu vou te dar mais algumas informações da estratégia. Essa opção ela vai vencer no dia 15 de junho, então ela tem aí 22 dias úteis, que é um mês, né? Um mês corrido de vencimento. O preço teórico dessa opção, olha só que legal, pelo modelo Black-Scholes, né? A gente colocando todos os dados de entrada, o preço da ação, o preço de exercício dessa opção, o prazo, a volatilidade e a taxa atual de juros, a gente chega nesse preço justo, 12 centavos. Essa opção deveria, né, se o mercado fosse perfeito e amplamente eficiente, se ele fosse livre de arbitragem, mas não é. O que é arbitragem? É justamente fazer um negócio onde você consegue comprar alguma coisa mais barato do que ela deveria ou vender alguma coisa mais cara do que ela deveria custar. Então, o mercado ele não é livre de arbitragem e ele permite, né, essa flutuação do preço. O preço justo dessa opção deveria ser 12 centavos. Ela deveria estar negociando por 11, 12, 13. Mas olha o tamanho dessa distorção. Ela foi negociada 20 centavos, né, praticamente. Provavelmente até deve ter batido mais do que isso ao longo do dia, porque com o mercado aberto flutua mais. Então, ela foi negociada a 31 centavos, quando deveria ser negociada por 12. Então, de cara, a gente já consegue concluir que a gente vendeu bem essa opção, porque a gente vendeu ela com uma volatilidade implícita bem alta, ou seja, com um preço bem acima, né, de um preço de mercado, bem acima do que ela deveria estar, que seria 12 centavos. Agora vamos entender um pouco mais dessa estratégia. O que eu preciso para fazer essa estratégia? Eu preciso de margem, garantia. Toda vez que eu vou vender alguma coisa na bolsa, eu preciso de apresentar garantias para que possa continuar tendo liquidez no mercado, que ninguém saia devendo e ninguém fique no prejuízo. Então a corretora e a bolsa vai te pedir alguma garantia. Como que a gente calcula a garantia mínima necessária?
E aí quando eu falo mínima, não quer dizer obrigatória que você só vai colocar aquilo ali. É o mínimo. Você pode colocar mais de garantia e deve colocar mais. É inteligente colocar mais. Então vamos lá, o cálculo da margem, como que ele é feito? Ele pega o preço da ação, subtrai o preço de exercício daquela opção. Isso dá 13,43. 13,43 é a distância em reais, né, do preço que a ação estava para o preço de exercício. E aí você multiplica pelo seu lote. Então, se você for vender, por exemplo, um lote de 100 opções, você precisa no mínimo de R$ 343. É claro que você não vai trabalhar com essa margem mínima, você vai colocar mais, 2, 3 vezes o valor dessa margem. Mas beleza, se você for trabalhar aí com uma venda de 1.000 opções, por exemplo, você precisaria de 1.000 vezes 13,43, R$ 3.400 mais ou menos. Então tá, vamos lá agora dar o exemplo do lote. Como que você pode calcular um lote da forma mais segura possível, né? Mais prudente possível, desconsiderando aqui, isso aqui é a margem mínima que a corretora vai te exigir, né? É igual a corretora te pedir R$ 25,00 de margem para operar um mini dólar e você colocar só R$ 25,00, né? Provavelmente você vai ser estopado e aí vai ficar sem o dinheiro lá. Então não é para trabalhar com a margem mínima, mas vamos lá, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui de uma quantidade de dinheiro mínima prudente que seria necessário para fazer uma venda de opções de venda. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo. Digamos que você tenha R$ 15.000 de capital e você está disposto a pegar esses R$ 15.000 e investir em ações da Petrobras. Por que eu estou falando isso? Quando você vende opções de venda, se você for exercido, que é a ação cair até o preço de exercício que você vendeu e passar, você tem a obrigação de comprar as ações que você se comprometeu, porque você vendeu a opção de venda e aí você assume essa obrigação. De lá na data de vencimento, se o preço da ação estiver abaixo de 14,30, que foi o preço de exercício que a gente vendeu, então eu tenho a obrigação de comprar as ações por 14,30 e não por 17, que era o preço que estava. Tudo bem, pode ser feita uma rolagem, você não assume essa obrigação, empurra 30 dias para frente e ainda ganha dinheiro, mas eu não vou nem ensinar a fazer isso aqui para não tirar o foco, para você aprender a fazer da minha forma mais simples possível. Digamos então que você tem R$ 15.000, esse R$ 15.000 pode estar atualmente investido em outro produto, tipo um CDB da vida ou até mesmo em ações, mas você está disposto a, se for exercício, você trocar esses R$ 15.000 que você tem na conta ou outra mercadoria para comprar as ações da Petrobras. E aí, dito isso, como que a gente vai fazer a conta? 15.000 dividido por 14,30, que é o preço de exercício que você vendeu, 15.000 é a quantidade de dinheiro que você tem, isso dá 1.050. Então, arredondando, como os lotes são de 100 em 100, o seu lote deveria ser no máximo 1.000 opções de venda. Você deveria vender mais. Ó, não tem como vender 1.050 opções, você vende 1.000 opções, 1.000 put, 1.000 opções de venda. Fazendo isso, você está totalmente tranquilo. Por quê? Se por um acaso, lá no preço, no dia do exercício, né, no vencimento daquela opção, a Petrobras estiver abaixo de 14,30, você tem o dinheiro, o capital suficiente para assumir a sua obrigação de comprar a ação. Você pode enrolar, não comprar, fazer, mas não importa, você tem o dinheiro. Então você pode assumir aquela obrigação de comprar a ação e você já estava predisposto a comprar a ação por esse preço. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Vamos agora finalmente entender a parte boa, que é calcular o resultado financeiro dessa operação. Então, se eu vendi 1.000 opções de venda, vendi 1.000 put por 31 centavos, foi aquele preço que a gente viu lá na frente, eu recebi aqui de lucro R$ 310. Então isso entra na minha conta, esse dinheiro fica comigo. Se chegar lá no vencimento, a ação estiver acima daqueles 14,30, lembrando que ela estava 17 e pouco, tal. Então, se ela estiver acima dos 14,30, eu vou ficar com esse dinheiro e não tenho nem que comprar ação, não preciso fazer nada. A opção, esses 31 centavos vai diminuindo cada vez mais. Perto do exercício, se a ação estiver acima, ela vai valer zero. Então, isso aqui fica totalmente comigo, esse prêmio. Beleza. Se a ação estiver abaixo, eu posso ter que comprar a ação. Mas se estiver acima, eu não preciso fazer nada, esse dinheiro já está na minha conta.
Então, como calcular o resultado financeiro? R$310 que foi o valor que eu recebi, dividido por 15 mil, que é o dinheiro que eu tinha, isso dá 2,06% de lucro nesse mês aí que a gente fez a operação. Essa operação vai valer até a validade da opção, então a gente viu aí 30 dias e a gente consegue montar uma operação segura com 2,06% de lucro. Carmine, como que essa operação é segura? Probabilidade de exercício calculada na vírgula por mim, usando o modelo Black-Scholes, 10,43%. Ou seja, só tem 10,43% de chance da Petrobras cair, dadas as condições atuais do cenário de volatilidade, da oscilação, enfim, da distância que a gente selecionou a opção. Então tem 10,43% de probabilidade da Petrobras chegar até o preço de exercício, que é o 14,30. Ela pode chegar e subir, né? Ou chegar e passar e cair, aí eu teria que comprar. Mas eu já estava de antemão predisposto a comprar as ações por esse preço, que eu, na minha análise, considero confortável. Então, para mim, está tudo bem, porque se eu comprar as ações da Petrobras, eu vou usar ela a partir do momento que eu as tenho, que elas entram para minha carteira, eu vou usar para vender opções de compra, fazer operações também seguras e tendo rentabilidade até bem maior do que essa aqui. Então, agora vamos fazer uma comparação. Se eu deixasse esses 15 mil reais, por exemplo, aplicado num título de CDI qualquer durante esse mesmo período de 30 dias. Nesse caso, os 15 mil reais renderiam apenas R$ 32,50. A gente viu aqui que rendeu, fazendo essa simples operação, R$ 310. Então, e na poupança, quanto renderia? Bom, na poupança renderia R$ 26,25. Então, está provado, né, matematicamente, que é muito melhor fazer esse tipo de operação do que fazer aplicação em poupança ou em CDI. Agora, o interessante é o seguinte, esse dinheiro, os 15 mil, eu posso aplicar no CDI simultaneamente enquanto eu faço essa operação. Eu posso escolher um título de CDB, um certificado de depósito bancário, de liquidez diária, pergunto para o meu assessor se aquele título serve de garantia. Se ele confirmar, eu compro o título, ele vai render isso aqui e ainda vou poder usar ele de garantia lá desde o primeiro dia que eu comprei. Eu peço para colocar na garantia lá na corretora e eu faço a operação, né? Eu não preciso ter as ações da Petrobras para vender as opções de venda da Petrobras. Eu faço a venda da put, que é a opção de venda da Petrobras, e eu tenho esse título como garantia, ele rende isso e rende mais isso. E aí a gente tem um pouquinho a mais de lucro, né? Não ficamos de fora do CDI e ainda potencializamos, né? Explodimos aqui o nosso lucro, alavancamos muito lucro fazendo uma operação segura. Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para elas aprenderem que existem operações assim seguras que podem ser feitas e que são muito simples e que elas podem ganhar dinheiro de forma segura todos os meses na Bolsa de Valores. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.